No quadro Dicas de Saúde de hoje, trataremos da saúde dos nossos olhos. Neste mesmo tema, a gente aborda também uma doença que, de acordo com os especialistas, se não for tratada, proporcionará sérios danos à saúde dos nossos olhos. Trata-se da síndrome do olho seco. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a doutora Larissa Lucena e doutor Albuino Lucena, dois especialistas, oftalmologistas, especialistas em glaucoma também. Doutora Larissa, fala para a gente o que é a síndrome do olho seco. Olá pessoal, me chamo doutora Larissa Lucena, me capacitei em oftalmologia clínica e cirúrgica pela Escola Cearense de Oftalmologia. Então, como acontece a síndrome do olho seco? É bastante comum, principalmente em cidades muito poluídas, certo? Então, o que mais acontece é uma sensação de areia, uma ardência nos olhos, até mesmo um embaçamento visual, ou por uma produção insuficiente da lágrima dos nossos olhos, ou mesmo por falta dos componentes necessários, ou seja, por uma perda da qualidade da lágrima. Doutora, quais são os sintomas dessa doença? Pois é, os sintomas dessa doença estão muito associados ao que eu falei, ardência, lacrimejamento, parece até contrário. Como é que o olho é seco e fica lacrimejando? É como se o cérebro da gente entendesse assim, o olho está seco, então vamos produzir mais um pouquinho de água para lubrificar esses olhos. E aí o olho fica lacrimejando para dar o suporte ao olho seco. Mas essa lágrima, como está insuficiente ou como está com a qualidade diminuída, ela não fica lubrificando os olhos como deveria lubrificar e acaba gerando esses sintomas no paciente. Até uma baixa de visão, quando danifica a córnea, gera uma ceratitezinha, feridas na córnea e aí pode embaçar a visão do paciente também. No nosso clima, que é seco, aqui no Ceará é bem comum. Doutor Albuino, quais são os grupos que são mais afetados com esse tipo de doença? Homens ou mulheres? Olá, boa tarde. Eu também me chamo o Dr. Albuino Lucena, também me capacitei em oftalmologia pela Escola Cearense e hoje estamos tratando de um sintoma que aqui no consultório é muito comum. Como foi perguntado, ele afeta ambos os sexos na mesma proporção e com o advento da tecnologia, hoje em dia tudo é por computador, em tela, em telefone, em celular, em trabalhos em supermercado, em contador, advogado, médico, todos nós hoje ficamos mais em ambientes fechados também, que na era digital, e isso faz com que o nosso olho também resseque. Tanto a gente ficar muito tempo na frente da tela, esquece às vezes até do ato de piscar, o ato voluntário, e isso também vem causando muitos sintomas no nosso paciente. E o ar-condicionado também. O ar-condicionado também, muito tempo na frente do ar-condicionado, sem ter um umidificador dentro da sala, se torna-se o ar mais seco e trazendo mais dificuldade na lágrima. A lágrima, ela é produzida no nosso olho, existem várias glândulas que fazem a produção da nossa lágrima. Tem a glândula principal, que ela produz a maior parte do componente aquoso da lágrima. Também nas nossas pálpebras existem outras glândulas que produzem a parte lipídica. Então, se a nossa lágrima não tiver uma qualidade boa, essa parte aquosa evapora mais rápido e começam a aparecer os sintomas, como já foi citado, de ardência, de sensação de areia, sensação de corpo estranho, dor e dificuldade com claridade. Tudo isso vem do olho seco. A partir de quando a pessoa já deve começar a se prevenir contra a síndrome do olho seco? Existe hoje duas coisas muito importantes a ressaltar. Todo mundo deveria ser educado desde a criança a lavar os olhos, como é educado a escovar os dentes e lavar os cabelos. Infelizmente a gente não tem essa prática, mas é muito importante. Porque como essas glândulas se localizam na região palpebral, elas podem acabar produzindo gordura que gera uma doença chamada blefarite, que complica a síndrome do olho seco. E aumenta os sintomas também do olho seco. Então, começar a prevenção desde o nascimento, ensinar as crianças a higienizar os olhos. Existem shampoos próprios para a higienização de cílios.
como o Lanui, o Blefos, o Blefogel, eles são encontrados em todas as redes de farmácia e são usados de manhã à noite, sempre que tomar o banho e higienizar os olhos também. Próprio para higienizar o olho, não arde, não causa nenhum desconforto, certo? E toda pessoa que sente ardência ou que trabalha na frente do computador nessa era digital ou que fica muito no celular já tem indicação. Como mulheres acima de 40 anos que estão na fase pré-menopausa ou que irão entrar na menopausa ou que estão na menopausa, também precisam iniciar um lubrificante ocular para regular essa lágrima. Doutora, quais são os medicamentos utilizados para o tratamento dessa doença? Os medicamentos, a principal causa é a gente tratar a causa base. Por quê? Porque senão a gente vai ficar só enxugando gelo. Só enxugando gelo. Se toda causa do WC que você prescrever só lubrificante, isso não vai ter uma conclusão boa, porque passou o efeito do lubrificante, a lágrima vai voltar com a qualidade ruim e vai voltar a ter desconforto. Então, é tratar as causas do olho seco. A principal causa é a blefarite, como foi citado pela doutora Larissa. A gente tem que tratar para evitar que essa gordura se acumule na pálpebra, sujeiras que se acumulam nos cílios, poeira, a própria velocidade da pele que pode decantar e obstruir as glândulas. Então, o principal tratamento vai ser tratar aquela causa base, que é a principal, a blefarite, e a desobstrução das lágrimas com a lavagem dos olhos com o shampoo. E também o lubrificante. O lubrificante nessa fase crítica, a gente tira da crise para evoluir de forma bem, né? Outra causa que é bem importante falar é doenças reumatológicas, como o lúpus, síndrome de Sjögren, eles estão muito associados à síndrome do olho seco. Então, geralmente, essas doenças, quem tem doença reumatológica, que se trata com reumatologista, é um profissional que anda em conjunto com o oftalmologista, porque essas doenças costumam ressecar os olhos. E aí, quem tem esse tipo de doença também já entra como prevenção com o uso de lubrificante ocular. Trata a doença de base, que é o lúpus ou a doença reumatológica, né, para melhorar a síndrome do olho seco, que o paciente já desenvolve com a doença, e a gente lança mão dos lubrificantes oculares. Não é todo tipo de lágrima que é um padrão para todo paciente. Vamos supor, uma lágrima tal vai servir para mim e para o doutor Albuino. Não. Pode ser que uma lágrima tenha que ser diferente para mim e outra lágrima diferente para o doutor Albuino. Vai depender de como a classificação desse olho seco. Tem olho seco que exige uma lágrima mais viscosa, certo? Uma lágrima mais rica em gordura, vamos falar assim, em camada lipídica. Tem olho seco que não há necessidade. Então, vai precisar da avaliação oftalmológica para a gente direcionar o tratamento correto àquele paciente. Então, a gente só vai saber indicar o lubrificante correto se o paciente vier para avaliação oftalmológica. O que acontece muito é que o paciente busca a farmácia sem a avaliação do médico oftalmologista e ele acaba comprando algumas lágrimas que vão acabar, ou outros colírios que não são lágrimas, que vão acabar comprometendo a saúde ocular dele. Por exemplo, um colírio bem usado antigamente, que é bem conhecido, é o Moro Brasil, o Clarim, que eles têm um componente chamado nafazolina. E a população conhece muito esses colírios, tende a buscar para tratar a irritação, desconforto ocular, e o nafazolina ele gera um rebote de que ele melhora naquele momento e depois ele piora o olho seco. Então fica sempre voltando um ciclo vicioso. Então sempre a gente orienta o paciente nunca procurar a farmácia direto, procurar primeiro o especialista, ver o que está acontecendo para a gente tratar, como o doutor Albuino ressaltou, o que realmente está causando o olho seco, que é a causa base, e lançar a mão do lubrificante adequado para cada pessoa. Qual o especialista mais adequado? Tem vários segmentos, né? Na oftalmologia tem vários segmentos. Qual o especialista adequado? Ele deve procurar logo o oftalmologista diretamente, aí o oftalmologista deve encaminhar para... Todos nós que nos capacitamos em oftalmologia, saímos capacitados em tratar olho seco. Então, o oftalmologista, mesmo sem ter uma subespecialidade, todos eles estão capacitados a tratar o olho seco. Se houver algum problema em decorrência do olho seco, com uma lesão corneana grave, pode até encaminhar para o especialista em córnea, mas é muito difícil. Então, todo especialista em oftalmologia está capacitado em tratar o olho seco. A partir de quando a pessoa deve se
procurar o especialista para tratar dessa doença? A partir de quando nascer. Você já tem que levar a criança para o oftalmologista, porque olha como é engraçado. Quando a criança nasce, o canal lacrimal dela é muito estreito. E aí, esse canal lacrimal gera uma obstrução que muitas vezes dá uma infecção no canal lacrimal, que chama datilocistite. E o recém-nascido fica saindo pus, secreção dele frequentemente. Então, desde quando nasce, a gente já precisa avaliar. As estatísticas com relação a essa doença é alta? Tem aumentado bastante. Já era alta por conta do clima e das cidades poluídas, que aumentava a síndrome do olho seco, e agora com a era digital está se tornando muito frequente, porque o pessoal fica o dia inteiro em frente à tela, esquece de piscar os olhos, e isso piora muito e aumenta o índice da síndrome do olho seco. Muito bem. A gente agradece por demais, por esse bate-papo, por essas dicas importantíssimas, né, para a prevenção. Doutor Albuino, se tiver mais alguma coisa importante aí para que possa repassar para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, pode ficar à vontade. O mais importante a se ressaltar, a mensagem que fica, não devemos usar colírio de forma indiscriminada. Devemos tratar a causa base, o que está te levando a ter esse olho seco. A gente investigar, ver em conjunto e chegar a uma conclusão para que não fique usando colírio de forma indevida, como ficar enxugando gelo, não adianta de nada. E o que precisar, estamos aqui, de portas abertas, fazendo cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, cirurgia de correção de grau de alta miopia, fazemos laser de glaucoma, cirurgia do glaucoma, fazemos limpeza de lente de catarata. Então aqui eu e a doutora Larissa somos um só. Aqui a gente anda de mão dada desde pequenininho e vai ser sempre assim. E aí a gente atende em Russas, agora a gente está com a clínica Irmãos Lucena, que fica ali em frente à igreja de São Sebastião, na Avenida Dom Lino, certo? Em Russas, atende em Limoeiro, na clínica Limovida, e atende em Morada Nova, na clínica Ultraimagem, aqui no Vale do Jaguaribe. É só entrar em contato que a gente está à disposição. Muito obrigada pela oportunidade também de tirar as dúvidas sobre o olho seco.